Olá, eu sou Flávio Vilela, eu sou médico cardiologista e hoje nós vamos falar sobre pressão alta. Com a chegada do inverno, nós temos alguns pacientes com elevação da pressão arterial. Isso acontece por alguns fatores. O primeiro deles, e mais importante, é o excesso de sal na alimentação. Alimentos com muito teor de sal, de sódio e muito calóricos também. Além disso, na temperatura mais fria, no inverno, a pele do corpo humano sofre vasoconstrição, ou seja, diminui a quantidade de sangue circulando nos capilares da pele, deixando esse líquido, esse sangue, circulando nas artérias principais, mais internas. É necessário que haja um controle da pressão, e a medida da pressão é sempre importante ser próxima de 12/8, sobretudo nos pacientes que têm diabetes ou obesidade. Medidas de pressão iguais ou superiores a 14/9 já são consideradas medidas elevadas de pressão, ou seja, se a pessoa tiver, em média, medidas de pressão 14/9, já é considerado um hipertenso. Nem todas as pessoas que têm medida de pressão 14/9 têm obrigação de usar a medicação. Existem tratamentos que devem ser indicados pelo seu médico cardiologista. É importante a gente comentar sobre a associação da pressão alta com pacientes que têm também diabetes, obesidade e doença do colesterol alto, chamada dislipidemia. Pacientes que têm o diabetes têm que ter como meta de pressão, em média, 12/8, ou seja, são valores mais rigorosos de controle, para evitar no futuro a ocorrência de eventos como AVC, infarto e perda da filtração renal. Existe uma relação direta entre medidas de pressão elevada por algum tempo e ocorrência de acidente vascular encefálico, o famoso AVC, também popularmente conhecido como derrame. O paciente que mantém pressão arterial 14/9 ou mais do que esse valor, em algum tempo vai ter calcificação das artérias do sangue, promovendo perda de filtração dos rins, aterosclerose, que é o processo de obstrução das artérias, nas coronárias do coração e também nas artérias do cérebro. Por isso, aumenta ao longo do tempo a ocorrência desses eventos, chamado AVC. Existem pessoas com maior risco de ter pressão arterial elevada. São as pessoas idosas e também as pessoas que têm diabetes e obesidade. Esse pessoal, esse público tem que estar mais atento às medidas e fazer a medida ao menos uma vez por semana. A medida da pressão arterial deve ser feita com o paciente sentado ou deitado, ao menos 5 minutos de repouso. Caso o paciente sentado, com os 2 pés no chão, o dorso encostado na cadeira e o braço mais ou menos na altura do coração, sobre a mesa. O importante é considerar sempre a medida da pressão de repouso, a medida ao repouso, não a de esforço. Se caso a sua pressão, em média, estiver dando valores acima ou iguais a 14/9, procure o seu médico para reavaliação e orientação, se o caso de tomar medicação ou se mudança do estilo de vida. É importante considerarmos a avaliação da pressão, a medida da pressão, ao menos uma vez por semana. O ideal é que as pessoas tenham pressão 12/8. Você, paciente que tem obesidade, que tem diabetes, conhecidamente, deve estar atento a medidas da pressão arterial, sobretudo na entrada da estação do inverno. É importante lembrar que nossos pacientes, antes de iniciar a atividade física, devem passar por avaliação médica para, assim, ser liberados para fazer atividade física. É importante lembrar também que o indicado é que o paciente faça 150 minutos por semana de caminhada ou qualquer outra atividade física, podendo dividi-las, em 3 vezes de sessões de 50 minutos, 3 vezes por semana. Antes de iniciar a atividade física, fale com o seu médico. Você pode seguir a Unimed Paraíso
pelas redes sociais, no Instagram, YouTube e Facebook, para ter mais dicas como essa. Um abraço a todos e até a próxima!